Rodando. Oi. 1, 2, 3. Doutor Marcelo Pedreira na janela da Paulista. Doutor Marcelo, nós prometemos aqui que a gente ia falar daquele tal xixi de noite, que a criança faz xixi na cama e tal. Isso chama enurese noturna, não é? Isso. Por que acontece isso? Por que umas crianças fazem e outras não? Então, primeiro a gente precisa definir exatamente a criança que tem essa perda anormal de urina ou não, né? O que a gente sabe, Isabel, é que o controle de urina, principalmente à noite, né? Uma criança começa por volta dos 2 aninhos, quer dizer, por volta dos 2 anos, metade das crianças já conseguem controlar o xixi à noite, quer dizer, já podem até acordar de fralda seca, né? A gente sabe que aos 3 anos, 80% das crianças conseguem controlar o xixi, já tem um bom controle de diurese, mas ainda tem uma pequena parcela das crianças, tipo uns 15%, que vão conseguir fazer um controle total por volta dos 5 anos. Então, fique bem claro que às vezes a criança pode ter 4 anos e pouco, né? Ela perde xixi, escapa o xixi às vezes durante a noite, isso pode ser absolutamente normal. Então, assim, em primeiro lugar, para a gente definir, né, uma enurese, realmente uma enurese noturna, uma perda do xixi anormal durante a noite, em primeiro lugar, a criança precisa ter passado da idade já, uma idade que a gente já esperava que uma boa parte tivesse com controle. Então, por volta disso, 6 anos, que a gente começa a se preocupar um pouquinho, que é exatamente o período que socialmente a criança começa a ficar mais incomodada, né? Então, por definição, a criança precisa ter uma perda de urina pelo menos 2 vezes por semana, né? Não ter nenhuma alteração neurológica que possa levar a isso, quer dizer, ser uma criança que já havia tido controle, pelo menos por 6 meses, e de repente começou a perder o xixi e faz isso umas 2 vezes por noite, pelo menos. Aí realmente você tem uma dica que alguma coisa não está bem, né? Que realmente é uma enurese noturna. Por que acontece isso? Então, em primeiro lugar, uma coisa importante é o seguinte: primeiro veja você, se você foi uma criança que fazia xixi na cama, além da idade, o seu filho tem mais de 40% de chance de ter. Se o pai e a mãe têm, essa chance passa a ser quase 80%. Então, em primeiro lugar, é hereditário? É hereditário, né? Tem essa característica, né? Então, se o pai e a mãe forem os 2 juntos, então a boa chance é que tenha, né? Mas, assim, existem relações, muitas vezes você pode nem descobrir por que você tem isso, mas existem alguns estudos que mostram relação com criança, por exemplo, hiperativa, né? Criança que tem obstrução das vias aéreas superiores, então aquela criança que tem uma adenoide aumentada, uma amígdala aumentada, né? Ela pode ter realmente uma relação com enurese. Então as crianças que têm esse problema, a gente sabe que podem ter maior chance de perda de xixi à noite do que as outras. Uma coisa importante são crianças constipadas, prisão de ventre. Então, você sabe que muitas vezes a criança tem prisão de ventre. Você corrige a prisão de ventre, você consegue resolver uns 70% dos casos, né? E aí, o que é importante dizer é o seguinte, Isabel, é que isso é um recado para os pais, tá? A criança não tem culpa. Muitas vezes o pai pensa, sem vergonha, vagabundo, preguiçoso, não quer levantar à noite. Não é. Tá bom? A criança não faz porque ela quer. Tá bom? Você pensa que a criança faz de propósito, que ela pode melhorar. Não é bem assim. Então, ela não tem controle. Não tem controle. É uma coisa que acontece. Eu tenho certeza que nenhuma criança vai querer fazer de vontade xixi na cama e acordar com a cuequinha ou a calcinha toda molhada, né? Então não quer. Então, o que é super importante é a gente procurar entender o que tem por trás disso, conversar com o pediatra e saber, quando você for tratar a criança, de acordo com as orientações do seu pediatra, ou eventualmente até de um urologista que o pediatra possa ter indicado para essa família, né? Que a família tenha que saber lidar com a criança, né? Então isso é muito importante, saber, lembrar sempre que a criança não tem culpa daquilo e tentar envolver a criança na melhor forma de tratar e principalmente tratar a criança bem, motivando-a para que faça o tratamento. Mas agora, tem tratamento então? Tem tratamento. O tratamento muitas vezes passa por uma terapia comportamental, né? Você vai ver eventualmente o que pode estar acontecendo com essa criança, o que tem por trás.
E muitas vezes a gente usa aquele tratamento que é tentar evitar que a criança perca xixi à noite, né? Então, mais uma vez, converse com o seu pediatra sobre isso, tá bom? Mas, por exemplo, você pode ter a recomendação de começar a reduzir a quantidade de líquidos a partir de umas 6 horas da tarde. Então, quer dizer, fazer que a criança beba os líquidos durante o dia, né? Mas, se possível, no finalzinho da tarde para o começo da noite, numa boa, sem estressar, diminuir o volume de líquido que essa criança ingere. Então, fazer xixi quando acorda, colocar para fazer xixi antes de dormir, isso é super importante, né? Tudo isso pode ajudar, eventualmente, a reduzir a quantidade de xixi que a criança perde à noite até que ela normalize. Até que conserta, exatamente. porque também conserta naturalmente, não conserta? Então, conserta naturalmente, mas muitas vezes pode demorar um pouquinho e talvez você precise tomar alguma atitude. Por exemplo, a criança pode ter um atraso de desenvolvimento da capacidade que ela tem de contração da bexiga, né? Então a criança não consegue segurar aquele xixi sozinha, às vezes demora um pouquinho mais para conseguir isso. Então, muitas vezes, o pediatra, ou mesmo o urologista que o pediatra possa indicar alguns tipos de terapia diferentes, até remédio, se for o caso. Ah, remédio, né? Também? Também, tá bom? Tem um remédio que a gente dá em algumas situações específicas, cada um tem sua conduta, tem o seu momento de aplicar, mas você faz por períodos curtos, 3, 4 meses, e geralmente acaba ajudando a criança. Mas, mais uma vez, não procurem na internet, né? Não queiram fazer sozinhos. Eu acho que o pediatra pode ajudar bastante, principalmente porque cada caso é um caso, né, Isabel? E principalmente o que você falou no começo, não fica brigando com a criança porque ela não tem culpa. Pior ainda, né? A criança se sente mal, a autoestima da criança vai pro buraco, a criança acha que ela é culpada, e aí o que poderia ser uma coisa mais fácil pode ser uma coisa bem mais demorada. A gente conversa muito isso com as famílias no consultório. Ok, doutor, muito obrigada. Tá, um prazer. Every time we say goodbye, I die a little